Segundo Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14 até o versículo 19. O texto sagrado diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Deixa esse texto aberto aí um pouquinho. Qual a importância de lermos, examinarmos um texto como esse? Se a gente pensar que isso é apenas de história, que isso é apenas um registro da cronologia de um povo, no caso a nação de Israel, talvez o nosso interesse possa ser reduzido a um lugar que não nos seja muito útil. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala da nação de Israel e diz que essas coisas que lhes aconteciam foram registradas para advertência nossa, para nosso exemplo, de quem são chegados os fins dos tempos. Então a verdade é que Deus, ao registrar essas histórias, ele queria nos ensinar. E o efeito prático disso diz respeito a mim e a sua caminhada com Deus hoje. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino, foi escrito. Então nós temos lições para a nossa vida em Deus e para a nossa caminhada aqui hoje. E é com esses olhos que eu gostaria que a gente examinasse o ocorrido. Nós temos 2 pessoas que merecem a nossa atenção nessa história. De um lado, o rei Jeoás, rei de Israel, e do outro, o profeta Eliseu. Me parece que essa visita de Jeoás a Eliseu é algo que a gente pode classificar como uma mera visita social. Eliseu está padecendo de uma enfermidade, diz a Bíblia, da qual haveria de morrer. A gente leu até o versículo 19, no 20, que nós não lemos, temos o relato da morte de Eliseu. Esses são os momentos finais de Eliseu. Além da sua situação de enfermidade, a gente pode tentar destacar a sua idade. Não dá para ser preciso na idade de Eliseu. Mas quando você pensa a quantidade de reis ou reinos durante os quais ele profetizou ao longo da sua vida, por mais que ele tenha começado muito cedo, lá atrás com Acabe, muito jovem, você tem que dar pelo menos uns 80 anos de idade para Eliseu nessa época. Então ele está velho, enfermo, dando sinais de que não vai suportar ou durar muito tempo. E o rei me parece vir para uma visita social. Pelo menos a expressão, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, parecia ser a gíria da época para se despedir de alguém. Aliás, essa palavra só é usada uma outra vez na Bíblia pelo próprio Eliseu, quando Elias estava sendo levado por Deus. É quase como se fosse a forma de dizer, olha, a carruagem, o transporte, o shuttle celestial está vindo te levar embora. Então, naquele momento, me parece que nós temos uma visita só social. Esse homem talvez não esperava que Eliseu, mesmo numa situação de enfermidade, acamado, ainda se permitiria ser um instrumento de Deus na vida dele profetizando. E isso me ensina uma lição, que os meus e os seus problemas pessoais não precisam necessariamente nos impedir de ser bênção na vida de outros. Então Eliseu começa agora a conduzi-lo no que eu quero classificar e chamar de um ato profético. E diz, abre a janela para o oriente, a provável direção onde estava o inimigo. Israel estava em guerra com a Síria há muito tempo. Isso era uma batalha que nós já podemos chamar de geracional, vinha durando há muito tempo. E diz, abre a janela que dá para o oriente, o rei abriu. Ele diz, pega o arco e flecha, ele pegou, atira a flecha, o rei atirou. Quando atirou, Eliseu começa a profetizar e dizer, esta é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Flecha da vitória do Senhor. Então ele diz, você vai ferir os sírios em Afeca até os consumir. Literalmente ele está dizendo, você vai acabar com a sua raça, com a raça deles. E o importante de eu e você observarmos a dimensão da promessa é porque esse problema não se resolvia.
Então Israel vencia a Síria, depois de um tempo ela se fortalecia e recuperava o terreno. Depois de um tempo Israel se fortalecia e recuperava de novo o terreno que os sírios tinham recuperado. E a coisa ficava indo e vindo há muito tempo. Agora o homem de Deus está dando uma palavra profética ao rei Joás. Eu vou te dar vitória completa. Você pode aniquilar o inimigo de uma vez por todas. Você pode resolver essa situação para sempre e em definitivo. Então nós temos uma baita de uma promessa. E quando a flecha foi lançada, é lógico que a flecha em si não fez nenhuma diferença. A flecha não se transformou num míssil balístico de alta potência, caiu no arraial do inimigo, acabou com todo mundo. Provavelmente a flecha em si não foi muito além do quintal da casa de Eliseu. Mas ela era o que eu gosto de chamar de um ato profético, uma encenação, uma declaração para o reino espiritual. Ao lançar aquela flecha, Eliseu começa a dizer, essa é a flecha da vitória do Senhor. Ele está dizendo uma provisão de vitória completa, foi liberada sobre a sua vida. Há uma palavra, há uma promessa trabalhando em seu favor. No entanto, esse homem, ele agora recebe de Eliseu uma segunda direção. Ele diz, agora começa a ferir o chão. E a Bíblia diz que ele continua o ato de ferir o chão, mas ele fere uma, duas, três. Na terceira flechada, esse homem simplesmente parou. E é nesse momento que ele parou que nós temos uma reação de Eliseu que chama a minha atenção. A Bíblia diz que o homem de Deus se indignou muito. E se indignou muito ainda é uma tradução amenizada. O original hebraico sugere a ideia de que ele ficou muito irado, muito bravo, para lá de aborrecido com o rei de Israel. E qual a razão da indignação de Eliseu? Eliseu se volta a esse homem e diz no versículo 19, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. E diz, então os feririas, o inimigo, os sírios, até os consumir. Essa palavra profética liberada já não era essa? De que ia ferir até consumir. Ele diz sim, se você tivesse ferido o chão 5 ou 6 vezes, então você teria ferido eles até os consumir. Então você viveria o cumprimento pleno da promessa. Mas agora você só vai ferir o inimigo 3 vezes. O que é que Eliseu está dizendo? Que quem determina a dimensão ou a quantidade de vitórias que nós temos não é Deus de forma unilateral. Somos nós. Ele está dizendo a sua promessa era de vitória completa. Mas porque você parou na terceira flechada e com isso você estava fazendo uma declaração, 3 está bom, então você vai estacionar no nível daquilo que você decidiu aceitar, acreditar. E você acabou de anular uma promessa que era muito maior sobre a sua própria vida. O que me leva ao seguinte entendimento, não adianta apenas eu e você estarmos debaixo de promessas. Sejam palavras proféticas específicas ou mesmo aquela declaração incontestável das promessas bíblicas. A Bíblia está cheia de promessas. Alguns estudiosos dizem, são 8.000 promessas. Outros dizem, não, essas são as explícitas. Se tomar aquelas por inferência, as implícitas, nós chegamos em 32.000. Irmão, eu nunca contei, e pelo jeito Paulo também não. Mas ele diz, segundo aos Coríntios 1, tantas quantas forem, está dizendo, não importa quanto, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, e por intermédio dele, o amém. Ou seja, Deus está dizendo, para cada promessa feita, eu não mudei de ideia. Cada vez que você encontra uma promessa minha, na minha palavra, Deus está dizendo, eu estou dizendo sim, eu estou dizendo amém, eu estou dizendo é isso, eu não mudei de ideia. Agora pergunta, se Deus prometeu, se Ele é fiel para cumprir o que prometeu, se Ele não mudou de ideia a respeito do que prometeu, porque nós não estamos vivendo o cumprimento das promessas. Porque elas não dependem só de Deus. E nós precisamos desse entendimento. Há uma necessidade de interação, mesmo num ambiente profético. Há uma necessidade que eu e você cooperemos com Deus. E você percebe isso em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, Gênesis 18 e 19. A Bíblia está falando a respeito de Abraão. Pensa num cara que tinha uma baita de uma promessa. O Senhor falou para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, não vou abençoar só a sua casa. Através da sua família, eu vou estabelecer meu reino, eu vou fazer algo extraordinário na terra. Pensa em alguém interessado em cumprir aquilo, era Deus. Mas em Gênesis 18, 19, você lê assim, o Senhor falando de Abraão, porque eu o escolhi, para que ele ordene a sua casa e os seus filhos depois dele, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo. E o texto, verso 19 do capítulo 18, termina dizendo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Mas peraí, Deus já não tinha dito que faria? Sim, mas para poder cumprir, Abraão tem que fazer a parte dele. Porque as coisas não vão acontecer de forma automática só porque Deus falou.
Isso você percebe do Velho ao Novo Testamento. 1 Timóteo 1,18. Paulo diz ao seu discípulo, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, o bom combate. Em outras palavras, você tem palavra profética, Timóteo? Tem. Cai para cima, luta por elas, faz sua parte, interage com Deus. E o que esse texto me ensina? Normalmente, nós pensamos só nos extremos. Às vezes a gente imagina que tem gente que acredita para tudo que Deus tem. A gente imagina que tem crente que não acredita, não sei nem se dá para chamar de crente, tem que chamar de descrente, que não acredita em nada do que Deus tem, e a gente só pensa nos extremos. O que a gente não percebe é que talvez a maioria das pessoas não estão nos extremos, elas estão aqui no meio. Elas até acreditam para algo, só não acreditam para tudo aquilo que Deus tem. Então esse camarada está dizendo, eu creio que Deus pode dar vitória, mas não precisa ser isso tudo. Pode ser um pouco menos. E o incrível é que ao longo do meu ministério pastoral, eu vejo gente assim o tempo todo. 25 anos pastoreando. Eu já vi muita água passar debaixo da ponte. Eu já ouvi as conversas e as conclusões mais estranhas, se você puder imaginar. Como, por exemplo, gente dizendo, pastor, estou aplicando fé para que meu casamento tenha uma sobrevida de 10 anos. Para que eu consiga, pelo menos, terminar de criar os filhos antes de me divorciar. Eu digo, pera. Você acredita que Deus pode fazer um milagre de 10 anos e depois deu o prazo de validade e acabou? Porque não acredita logo para a restauração completa do seu casamento, criatura. Mas basicamente o cara está dizendo, eu não quero isso tudo. Eu só quero talvez criar os filhos sem muito dano, sem muito trauma. Depois disso, eu desisto. Então, na verdade, ele está empurrando a sua desistência um tempo mais. Agora, situações semelhantes a essa estão acontecendo na vida de muita gente, que estão debaixo de palavra de Deus, de promessa de Deus, de uma provisão de Deus para viver algo melhor. No entanto, são pessoas que se conformam, que se satisfazem com menos do que o que poderiam viver em Deus. Qual é o poder do conformismo, ou dessa satisfação com algo menor? É que ele te limita. Você já percebeu que várias vezes Jesus dizia às pessoas, seja feito conforme a sua fé. O milagre na intervenção de Deus não era feito de acordo com o poder dele. Uma vez, você tem Marcos 9, o pai de um menino endemoniado foi trazido a Jesus. Esse homem dizendo, olhando para Jesus, olha, eu trouxe meu filho, seus discípulos não puderam expulsar o demônio. Ele olha para Jesus e diz, se tu podes, tem misericórdia de nós e ajuda. Jesus olha para ele e remeda o homem. Se podes. Jesus olha para ele e diz, tudo é possível que crê. Sabe o que ele está dizendo? Você está transferindo a possibilidade para os outros, quando você deveria chamar a responsabilidade para si. O que Deus vai fazer na sua vida não depende do poder dele, irmão. Se dependesse do poder dele, estava acontecendo toda hora. Porque ele é onipotente, ele é o todo-poderoso. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é por que esse poder não está ativado, não está funcionando na vida de todo mundo? Porque muitas vezes eu e você não temos o posicionamento correto de crer. Então Jesus olha para esse homem e diz, tudo é possível que crê. Está dizendo, eu vou jogar a batata quente de volta para você. É você que decide até onde vai, é você que decide o quanto experimenta. E esse entendimento é importante, porque se por um lado o conformismo, esse ato de satisfação com algo menor nos limita e prende aquilo, por outro lado, o inconformismo, essa insatisfação para viver algo não inferior ao que Deus prometeu, mas no mínimo aquela medida cheia, vai nos levar além de onde nós estamos. Em Juízes, capítulo 6, verso 13, nós temos uma declaração bíblica de que um anjo de Deus aparece para Eliseu. Para Gideão, perdão. Quando o anjo aparece, eu não sei como você lê a Bíblia, eu vou dizer como eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia tentando me colocar lá dentro da história. Eu gosto de tentar imaginar o cenário, o ambiente, a personalidade, a cultura. E um anjo aparecer e falar com você, não é bem que nem um vizinho de manhã te dando bom dia na porta de casa. Não é aquela coisa que você vê todo dia e diz, mó normal. Porque tem uns crentes que lêem a Bíblia assim, sem emoção nenhuma, um anjo apareceu. Fala aí, anjo. As pessoas que eu conheço, que já tiveram aparições de anjos, visões de anjos, elas contam que isso é algo, muitas vezes, assustador. Nós estamos falando de algo fora do comum. Agora, o anjo aparece para o Gideão e faz uma boa declaração. O anjo diz, o Senhor é contigo, homem valente. A maioria de nós ergueria a mão para o céu, glória a Deus, aleluia. Eu digo que se fosse uma versão ainda mais pentecostal, eu diria para glorificar de pé a igreja. Mas sabe, eu imagino qualquer reação de festa, de alegria, menos a que Gideão teve. Quando o anjo fala com ele, o Senhor é contigo, homem valente, ele retruca o anjo na hora. Se o Senhor é conosco,
O que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. O que é que nós temos aqui? Um inconformado. O cara diz, para. Se o que você está dizendo é verdade, que o Senhor é conosco, porque os sinais e os milagres não estão acontecendo agora, como já aconteceram em gerações anteriores. Se o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, por que a coisa não está acontecendo? Agora pergunta, você acha que Gideão era um inconformado porque Deus escolheu? Ou Deus escolheu porque ele era um inconformado? Eu acredito na segunda opção. Por quê? Porque há subsídio bíblico para isso. Segundo Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações que se mostrem inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com esse. Deus não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu. Onde estão aqueles cujo coração vai se voltar totalmente para mim. Porque quando eu encontro esse tipo de gente, eu posso mostrar minha força. Eu posso revelar aquilo que eu já queria fazer antes de encontrar essas pessoas. Então é evidente que é uma diferença. Agora, você olha para Jeoás e Eliseu, e você tem dois representantes de dois times. Jeoás representa o time dos conformados, que diz 3 está bom, estaciona ali, limita o que tem. O que poderia receber da parte de Deus. Mas Eliseu joga no time dos inconformados. Eliseu joga no time daqueles que diz, de jeito nenhum eu vou parar e estacionar em algo inferior ao que Deus liberou, ao que Deus prometeu, ao que Deus intencionou fazer. E esse tipo de atitude é que leva a pessoa a viver mais. Quando você olha para a vida de Eliseu, e se a gente puder traçar um perfil dele como personagem nas histórias bíblicas, do começo ao fim da história de Eliseu, você vai encontrar um inconformado. O cara aparece no cenário bíblico, não dá para desassociar a história de Eliseu da história de Elias. Ele aparece no cenário bíblico num contexto muito específico. Elias é um dos maiores vultos do Velho Testamento. Talvez depois de Moisés tenha para mais ninguém. Era o cara. Tinha acabado de fazer descer fogo do céu. Uma nação cai de joelhos em arrependimento, gritando, só o Senhor é Deus, depois de anos de apostasia e idolatria. Irmão, começar o ministério do zero já é um desafio. Mas você ter que começar substituindo um cara de alto nível é outro desafio. Essa é a razão pela qual você vai ver Deus falando para Josué. Não temas, não te espantes. Por quê? Porque qualquer um no lugar de Josué estaria apavorado. Moisés é o cara. E, de repente, ele tem que começar, no mínimo, mantendo o nível do que Moisés colocou, era um desafio. Agora, Deus tem que ficar encorajando Josué, mas, momento nenhum, você vê Deus ou ninguém ter que encorajar Eliseu. Porque quando o Elias joga a capa sobre ele, dizendo, você sabe o que eu fiz com você, ele para o trabalho dele, estava arando a terra, ele sacrifica algum daqueles bois, ele dá uma churrascada e com isso ele está dizendo, esse negócio acabou, eu entro, estou dentro, vamos cair para cima. E você vê um Eliseu que vem com tudo. Não só vem com tudo. Chega o último dia dos dois na terra, você pode ler depois isso, dos dois juntos na terra. Em 1 Reis, capítulo 2. Então os dois estão numa cidade chamada Gilgal. E a Bíblia diz que o Senhor fala com Elias. Elias vira para Eliseu e diz, segura a onda aí, garoto. Fica aqui, que o Senhor mandou a Betel. Eliseu olha para ele, e um servo dificilmente retrucaria um senhor e diz, é ruim que eu vou te deixar aí sozinho. Então, certo como vive o Senhor, ele diz, não te deixarei, nem largarei do teu pé. Isso é a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, espero que você consiga traduzir isso. Ele diz, não vou te deixar. Então os dois vão juntos a Betel. Quando chega em Betel, ele fala a mesma coisa. Agora fica aqui que o Senhor mandou a Jericó. Tão certo como vive o Senhor, não deixarei nem largarei do teu pé. Eles vão para Jericó. Quando chega em Jericó, ele de novo diz, segura a onda aí, garoto. Fica aí, que o Senhor me mandou ao Jordão. Tão certo como vive o Senhor. Imagina já na última o Elias remedando o Eliseu. Tão certo como vive o Senhor, não deixarei nem largarei do teu pé. Irmão, é o último dia do cara na terra. Elias sabe disso, Eliseu sabe disso. Em cada um dos 3 lugares onde eles vão, depois de Gilgal, os filhos dos profetas, vem até Eliseu e pergunta, você sabe que é hoje que Deus vai tomar o teu senhor por sobre a sua cabeça? Ele diz, eu sei, calma, silêncio aí. Ele está dizendo, vamos valorizar o ocorrido, mas eu sei. E é exatamente essa consciência de quem sabe que está levando ele a não largar o homem. Então, quando eles estão indo para o quarto destino, Eliseu acaba olhando para ele, para esse menino que não larga dele o dia inteiro, e ele faz a pergunta, que queres que eu te faça?
antes que eu seja tomado de ti. Vou falar de novo, não sei como você lê a Bíblia, mas na minha leitura, imagino um Elias já estressado, talvez pelo temperamento, comportamento dele ao longo da Bíblia, imagino ele um camarada estressado. Então imagina ele olhando para Eliseu e dizer, o que é que está faltando, garoto? O que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Mais ou menos como quem diz, não dá para dar um pouquinho de espaço, de privacidade, são minhas últimas horas na terra, você não me larga, então o que é que está faltando? Desembucha de uma vez. E Eliseu olha para ele como quem esperou aquilo o dia inteiro. Diz, eu quero porção dobrada do Espírito está sobre você. Muitas vezes os pregadores dizem, gente, nós temos que orar pedindo porção dobrada do Espírito Santo. Eu não creio que era isso que Eliseu estava falando. Você pedir porção dobrada do Espírito Santo, você morre. Você não aguenta nenhum dele, imagina dois dele. Quando ele diz porção dobrada do Espírito que está sobre ti, está falando da unção que define o seu ministério, os seus resultados. Agora vamos pensar. Elias, depois de Moisés, como dissemos, talvez um dos maiores vultos do Velho Testamento. Ele está olhando e dizendo, olha, esse negócio de substituir você, porque Eliseu entra na história bíblica, por quê? Porque Elias desistiu. E cuidado com aquilo que você ora, que tem umas orações esquisitas que Deus ouve. Ele fala para Deus naquela caverna, melhor me é morrer do que viver, chego, cansei, para mim deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar, estou fora, desisto. Ele está apresentando a Deus uma carta de demissão, e o Senhor diz, beleza, eu aceito. Mas vai cumprir um aviso prévio primeiro. Vou te dar algumas missões antes de você desistir. Você vai ungir Eliseu, profeta em seu lugar. Primeiro ele diz, vão ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e Eliseu, profeta em seu lugar. Curioso é que Elias nunca ungiu esses reis, Jeú e Azael. Quem teve que ungir os dois depois foi Eliseu, Elias não fez. Ele pula essas duas instruções, joga a capa no menino, como quem diz, é contigo, velho, estou fora. Ele desistiu. E o curioso para mim na Bíblia é que até para desistir do ministério, o ministério é algo tão sério, o cara tem que ser responsável. Deus disse, você vai encontrar alguém. O Senhor diz assim, ungirás Eliseu, profeta, em seu lugar. É a única vez que você acha isso na Bíblia, um sendo ungido profeta no lugar do outro. O que Deus está dizendo, se você não vai terminar o serviço, ache quem termine. E Deus disse que é uma dica do menino bom, que não vai negar fogo, que nem você, Eliseu. Eliseu aceitou. Agora Eliseu olha para ele e diz, eu quero porção dobrada do Espírito sobre você. Na minha opinião, minha leitura, eu acho que ele está dizendo para Elias mais ou menos o seguinte, cara, se você resolveu desistir, o problema é seu. Se o chefe, o patrão lá em cima aceitou sua desistência, e entre vocês dois eu não me meto. Mas se você acha que eu vou desistir do meu próprio chamado, do meu próprio ministério, só para ser um step seu que te substitui, você está enganado. Eu aceito a honra de te substituir, desde que isso não anule meu próprio chamado. Então, para eu entrar nesse negócio, eu vou juntar dois ministérios proféticos num só. E como o meu já não seria menor do que o seu, então eu quero o seu e o meu. Eu vou encarnar dois níveis de unção do que você tem em um só. Essa é a minha condição. Irmão, o menino é tão abusado, como diria o bom nordestino, que o Elias olha para ele e diz, dura coisa pediste. Essa expressão traduzida, dura coisa pediste, na Bíblia, ela tem dois possíveis significados. Um deles, a palavra traduzida do hebraico significa algo difícil. Agora, o Elias não é o cara do milagre, não é o cara do sobrenatural, não é o cara das manifestações de Deus, mas agora ele está achando difícil. A outra possibilidade de tradução é, você pediu uma coisa cruel, que dói, que machuca. Então a segunda possibilidade seria estar dizendo, magoou. Você quer ser duas vezes o que eu fui? Elias diz, quem vai decidir isso não sou eu. Ele joga a batata quente para cima e diz, é com Deus. Se você me vir, quando eu for tomar de você, assim será, assim não, não. Mas a Bíblia diz que eles ainda falavam, uma carruagem os separou. E Elias subiu ao céu no redemoinho. E nesse momento a Bíblia diz assim, e Eliseu viu enquanto Elias subia. Aquilo era os céus dizendo, solicitação atendida, aceita. Enquanto ele está olhando o Elias subindo, ele está enxergando aquilo tudo, chega um momento onde ele tem que fazer uma escolha. Porque enquanto ele vê o Elias subindo, ele já tem um sinal, ele vê a capa caindo. E ele não consegue olhar mais as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que fazer uma escolha, e ele fez a escolha dele. A Bíblia diz que ele nunca mais viu Elias, e agora ele está de olho na capa. Eu não sei se era o mesmo pedaço de pano que um dia foi lançado sobre ele.
mas ele sabe o significado daquela capa. Porque quando Elias jogou sobre ele, era um ato simbólico da transferência do manto. E agora ele está de olho naquela capa. E a Bíblia diz que ele vai e pega a capa. Quando ele pega a capa, o que ele faz com a capa? Ele agora começa a olhar a capa e olhar o Jordão. Olhar a capa e olhar o Jordão. Porque quando os dois chegaram, Elias pegou aquela capa, feriu o Jordão, e a Bíblia diz que o Jordão se abriu. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os lugares mais estreitos que eu vi da extensão do Jordão, que é muito longa, eu não vi ele todo, em Israel, é pelo menos daqui até aquela parede. Os lugares mais estreitos. Agora você imagina, um camarada fere a água e o rio para de correr de um lado, continua correndo do outro, fica seco na sua frente. Nós não estamos falando de alguém que está atravessando a rua na faixa de pedestre, tipo, um normal. Eu não sei como você teria passado do lado de Elias. Eu não sei o que Eliseu fez. Imagino que eu faria. Irmão, não tem como não festar. Aliás, se fosse hoje, enfiaria a mão no bolso, tiraria o celular, faria uma selfie para eternizar o momento. Esse negócio foi único, inesquecível, memorável. Só que foi a forma como eles chegaram. Agora ele está do lado de cá. Ele pega aquele manto e ele fica olhando o rio Jordão. Imagino que a cabeça dele está pensando, é ruim que eu vou passar nadando. Sabe qual a decisão desse inconformado? Do nível do sobrenatural que eu já vivi. É daqui para mais, não é daqui para menos. É daqui para frente, não é daqui para trás. E aí, segurando aquela capa, ele olha o Jordão, não ouve uma voz do céu dizendo o que ele tinha que fazer. Ele toma uma decisão, uma escolha, eu não vou viver com nada menos. E quando ele fere o Jordão, ele dá um grito. O grito dele não é porque ele acha que o rio ou Deus estão com problema de audição. O grito é um desabafo. E o grito que ele dá é, onde está o Deus de Elias? Qual o significado desse grito? Antes de falar disso, o Jordão se abre, ele passa. Uma geração, que era de Josué, tinha visto o Jordão abrir uma vez. Eliseu é o único cara que viu e passou 2 vezes a pé enxuto. Ele agora chega do outro lado, a Bíblia diz que os filhos dos profetas correm até ele, reconhece que o espírito de Elias está sobre ele e começa a pedir, deixa a gente achar o corpo de Elias. Eliseu fala, gente, esquece esse negócio, diz, deixa. E a Bíblia diz que pressionaram tanto Eliseu que diz, vai. Mas depois de 3 dias, eles voltam sem achar corpo nenhum. E falam isso para o Eliseu, e o Eliseu faz o papel da esposa no casamento. Todo marido aqui sabe que quando ouve o conselho da sua esposa, há uma grande probabilidade que essa história termine com ela dizendo, eu falei, eu te disse. E Eliseu olha para ele e diz, eu não vos disse. Agora, normalmente a gente lê esse episódio e só pensa que a discussão é quem estava certo. A pergunta a ser feita, por que eles queriam achar corpo? Isso é uma questão cultural. Quando você olha não só para a nação de Israel, mas para todos os povos antigos do Oriente, cada vez que alguém morria, tinha que chorar o morto. Era algo muito forte, tinha que lamentar a perda. Quanto mais importante aquela pessoa tinha sido, maior era o tempo de choro. A Bíblia fala de gente que foi velada e chorada 7 dias, 30 dias, 40 dias, 70 dias. Um cara como Elias não pode simplesmente ir embora e a gente não ficar chorando. Essa é a mentalidade deles. E, aliás, essa é a mentalidade de muito crente até hoje. Eles vivem chorando moveres que se encerraram. Moveres que já terminaram. Então a gente tem que ficar chorando. No passado era bom. Você está falando dos 26 anos, tinha que ver os primeiros anos dessa igreja. Aquilo sim era... Irmão, tem gente o tempo todo estacionada em algo que Deus já finalizou. Deus está dizendo, esse ciclo dessa forma e dessa maneira com Elias acabou. E Eliseu lida com aquilo. O grito de Eliseu, quando fere o Jordão, não é, onde está Elias? Ele sabe que Elias foi embora, não volta mais. Mas o grito dele é, onde está o Deus de Elias? Sabe o que ele está dizendo? E daí que Elias foi embora. E daí que esse ciclo terminou. E daí que esse mover terminou. O Deus de todos os moveres continua conosco. Então novos moveres se iniciarão. Novas experiências virão. Uma glória nova há de se manifestar. E é esse tipo de expectativa que leva as pessoas a viver algo. Agora a disposição de ficar chorando que já passou, que ele não acrescenta nada. Quando Esdras decidiu consagrar o templo reconstruído de Jerusalém. O glorioso templo levantado por Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Eles são levados em cativeiro para a Babilônia por 70 anos. Quando regressam, estão vivendo agora um momento de reconstrução. A casa de Deus foi erguida, levantada. Quando chega o dia da inauguração, a Bíblia fala de 2 grupos.
cada um fazendo um tipo de barulho. A Bíblia fala dos jovens fazendo festa por aquele momento. Por que eles estão fazendo festa, os jovens? A maioria deles nasceu no cativeiro. Nunca viram a casa de Deus de pé. Só ouviam histórias do passado, de como foi o mover de Deus, como as coisas aconteciam naquela casa. Agora, pela primeira vez, eles estão diante da possibilidade de viver o que era só história. Eles estão diante de uma expectativa. Nós vamos viver o que nossos pais nos contavam. Eles estão empolgados. Mas a Bíblia fala de um grupo de idosos. Se você estiver anotando, Esdras 3, de 10 a 13. E são esses idosos que fazem outro barulho. E a Bíblia diz que o barulho desse outro grupo concorria com a voz de júbilo dos jovens. Qual o barulho dos idosos? A Bíblia diz que eles choravam, olhando a nova casa. Choravam por quê? Consciente ou inconsciente, eles estão olhando para a nova casa dizendo, nunca que esse negócio vai ser tão bom quanto a nossa foi. E esse saudosismo de mover bom era o nosso. Não atrapalha só essas pessoas. O que muitas vezes eles não percebem, que eles estão impedindo os novos de entrar em algo. E é para esse grupo de idosos chorando que Deus levanta Ageu para dizer, ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo, vocês acham que eu me aposentei? Vocês acham que a minha capacidade de fazer algo parou no dia do mover de vocês? Deus está dizendo, eu tenho coisas novas, eu tenho coisas maiores, eu tenho coisas melhores para fazer. E é isso que os inconformados normalmente entendem e buscam. Não importa quão glorioso possa ter sido um passado, um ciclo específico, Deus tem coisas novas. E eu vim aqui hoje para instigar você, para provocar a sua fé, para te dizer que está na hora da gente agir como esse time de Eliseu, como o time de Gideão, que diz o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Desde a minha adolescência, um grito dentro do meu peito, que faz coro com o de Gideão. Onde estão as maravilhas que nos contaram nossos pais? E eu tomei uma decisão muito cedo, eu não vou viver sem o sobrenatural, eu não vou viver sem as manifestações de Deus, eu não vou viver sem ver a glória de Deus. E eu vou lutar com tudo que eu puder para provocar uma geração a desejar a mesma coisa. Nós podemos viver Deus de forma intensa, mas isso não vai acontecer se a gente se conformar com pouco. Nós precisamos ansiar por coisas maiores. E isso tem o poder de nos levar além. Quem está entendendo, diga amém. Para encerrar, em 2 Reis, capítulo 4. Eliseu é procurado por uma viúva. A Bíblia diz que essa viúva, na verdade, era esposa, ou agora podemos chamar de ex-esposa, de um dos filhos dos profetas. Ela procura Eliseu com a história triste. Meu marido morreu, teu servo morreu, não deixou seguro de vida, não deixou previdência. Lá no Brasil a gente diz, nem a privada, nem a falida. Não deixou dinheiro guardado, deixou foi uma dívida. E agora os credores estão aí para levar os meus filhos como escravos, que era um costume. Essa mulher foi atrás de Eliseu para quê? Não foi para buscar consultoria financeira. Ela queria intervenção de Deus. Ela queria um milagre, uma manifestação do céu. Eliseu olha para ela e diz, me diz o que é que você tem em casa. Eu amo a ótica dos inconformados. Eles sempre estão tentando achar por onde Deus vai entrar. Isso não é bem um problema, isso é uma oportunidade para um milagre acontecer. Ele diz, o que é que você tem? Basicamente está dizendo, vamos ver de onde a gente pode começar. A mulher diz, tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. Irmão, é impressionante como a maioria dos crentes diminui aquilo que eles têm. Como eles não enxergam potencial naquilo que eles têm. Eliseu olha para ela e diz, segura a onda aí, dona. É por aí que nós vamos começar. Nós já temos um ponto de partida. Ele disse, você tem o começo do que Deus precisa. Então fala o seguinte, vai, pede vasilhas emprestadas às suas amigas e vizinhas. Aí ele é taxativo. Vasilhas vazias, não poucas. Esse não poucas é uma linguagem bonita e poética. Ele está dizendo o máximo que puder, mulher. Por quê? Porque assim como a quantidade de vitórias dependia da quantidade de flechadas de Joás e não de Deus, a quantidade de azeite a ser multiplicado dependeria de quanta vasilha viesse e quanto espaço tivesse nela. E de vasilha vazia. Você pegar uma vasilha pela metade, ou com 3/4, Deus vai poder colocar pouco óleo ali. Então arruma o máximo de vasilha, o máximo de espaço em cada vasilha. Isso de novo remete à ideia de que nós precisamos esperar que Deus faça mais do que aquilo que aceitaríamos. E a mulher obedece à ordem. Então ele diz, fecha a porta sobre você e os seus filhos. Aqui nós temos outro princípio poderoso. Eu amo ambientes e conferências proféticas, lugares onde a glória de Deus se manifesta. Mas deixa eu te dizer uma coisa,
a maior parte das intervenções significativas de Deus na minha vida, na minha família, elas não foram geradas nesses ambientes. Elas foram geradas no secreto, no lugar da oração. Isso me faz lembrar Jesus dizendo, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai a sós. A nova geração precisa repreender, entrar nesse lugar da oração. Da dependência de Deus, da confiança de Deus, de gerar e produzir essas manifestações. E a mulher fecha a porta sobre ela e os seus filhos. Aí vem a parte da orientação de Eliseu, que para mim ela é a mais assustadora e complicada. Ele diz, você vai colocar todas as vasilhas na sua frente. Deixa eu ensinar isso, acho que alguns com a coluna não vão ver, ou pela altura. Ele diz, põe todas as vasilhas na sua frente. Colocou as vasilhas, sim. Então você pega a sua vasilha, que tem só um pouco de azeite, e você vai e mira a primeira. Começa a derramar sobre ela. Vai derramando, derramando, derramando. E diz, quando ela estiver cheia, para. Põe ela para trás e vai para outra. Às vezes eu ficava lendo a Bíblia e dizia, Deus, é sério que Eliseu falou isso para a mulher? O que ele achou? Que essa mulher sofreu um retardo mental? Se ele não explicou agora que está cheia, para, então a mulher vai ficar derramando o óleo transbordando, enchendo o chão da sala da casa. Eu falei, um dia, desnecessário esse tipo de comentário. Foi quando Deus abriu meu entendimento. Por falta de tempo, eu vou resumir o conceito. Eu entendi que Deus não faria na vida daquela mulher um grande milagre. O que Deus faria era uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha era um novo milagre. Cada vasilha era um novo milagre. Então ele está dizendo, quando Deus tiver feito o primeiro milagre, está resolvido esse, tira da sua frente e põe para trás. O que ele está querendo dizer? Foca na próxima vasilha. Você já viu Deus agir numa área? Bota aquilo para trás. Você é agradecido. Nós não estamos falando de ingratidão. Você é grato, diz, Senhor, muito obrigado, mas não terminou, tem outra. E quando Deus fizer outra, põe para trás e vai para outra. E quando Deus fizer outra, põe para trás e vai para outra. Sabe o que ele está dizendo? Não se conforme e não pare na primeira intervenção. Tem muito crente que na primeira intervenção, eu acho que ele já pegaria aquela vasilha cheia. Meu Deus, é o azeite do milagre. É o azeite. Bom, multiplicar azeite não é assim não. Quem aqui já viu isso acontecer? Não é toda hora, não é todo momento que isso acontece. Imagina a festa que a mulher poderia fazer se Eliseu não falasse, pega e põe para trás. Imagina uns crentes hoje abraçando aquilo, azeite do milagre, aleluia. E os filhos dizendo, não, ninguém chega perto. Vender para pagar dívida? De jeito nenhum. E aguardar aquilo como um troféu. Porque consciente ou inconsciente, essa pessoa estaria dizendo o quê? É nunca que vai rolar outra dessa outra vez. E é esse momento que a gente não percebe, que a gente se conforma. Eliseu está dizendo, Deus fez. Foi glorioso, foi. Põe para trás, porque tem mais para acontecer. E quando Deus fizer de novo, bota para trás e continue inconformar, dizendo, eu vou chegar até a última vasilha. Eu vou chegar até a provisão completa. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Josué, capítulo 13. Eu quero mencionar esse último texto. Versículo 1. O texto diz assim, Josué já está velho, o próprio Deus está falando com ele, e o Senhor diz para ele, ei, ainda há muita terra para conquistar. Eu lembro do dia que eu estou lendo e meditando esse texto, e me deu o que eu classificaria aqui de um senso de indignação. Falei, Deus, sério que o Senhor está dando uma intimada no velhinho do Josué? Josué é um livro de conquistas. 31 reis abatidos, vencidos, conquistados de forma sobrenatural. Grande parte, a maioria da terra prometida já conquistada. E o Senhor está botando pressão no velhinho, que ainda tem coisa para conquistar. Não era para o Senhor estar aplaudindo o cara. Não era para o Senhor estar dizendo, valeu, Josuézão. Tu fez o que ninguém fez até hoje. Você é o cara, está de parabéns. Porque normalmente a gente pensa com a mentalidade de que mesmo que a plenitude do que Deus prometeu não foi conquistada, se a maior parte aconteceu, está bom. Esse é o problema de muitos de nós. Se satisfazer com algo inferior àquilo que nos foi prometido e provisionado por Deus.
Deus nunca vai aplaudir nenhum de nós que parou aquém daquilo que Ele provisionou e prometeu. Ele vai dizer, tem mais terra para conquistar. Talvez nesse momento você esteja celebrando alguns familiares seus que se converteram. Isso tem que ser celebrado, mas deixa eu te dizer, tem mais gente na sua família para converter. Então não é hora de parar de lutar. Talvez você esteja feliz por ver determinados níveis de conquistas, talvez até na sua vida profissional e financeira. Mas deixa eu te dizer, você pode viver uma provisão maior. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer fazer de você um abençoador. Alguém que transborda recursos na vida de outras pessoas e do reino. Então, tá bom, mas tem espaço para melhorar. Em cada área, nós precisamos pensar dessa forma. Não importa quantas boas experiências você teve com Deus, você pode ter mais. Não importa quantas vasilhas ele já encheu, dá para encher mais. Então Deus está dizendo, eu não quero que vocês parem. Eu não quero que vocês se contentem com algo menor. Deus está dizendo para Josué, eu prometi algo maior. Por que é que você está celebrando algo menor? Quem foi que te disse que era hora de parar antes de alcançar a plenitude do que eu provisionei? Porque se Deus pudesse ser classificado em um desses times, com certeza não seria no dos conformados. E nós precisamos entender e captar o coração de Deus. Porque Ele não fará na nossa vida o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu não é apenas um encorajamento, é a revelação da sua vontade, do seu desejo, é a expressão do que Ele quer para nós. Sabe, algumas pessoas às vezes olham para a igreja e dizem, já chegamos a um número considerável, tá bom. Quem foi que te disse tá bom? Tá bom para você que está salvo e para quem não está. E nós precisamos ter um coração de sonhar. Porque o inconformado, ele não apenas vive mais no sentido pessoal. Ele coopera para que Deus faça mais do que Ele quer, do estabelecimento do seu reino na terra. E nós precisamos ser esse tipo de gente. Nessa celebração, esse dia que precede o início desse tempo de busca, eu quero encorajar você a acreditar por mais. Mais na sua vida, mais na vida da igreja. Vamos sonhar os sonhos de Deus. E vamos acreditar para viver de forma completa aquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem sinalizado, sem nos contentarmos com menos. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só uma palestra, só um discurso. E nós precisamos de mais do que motivação ou encorajamento no nível emocional. Eu oro por revelação. Eu oro por aquele nível de compreensão e entendimento espiritual, onde a Tua palavra produza fruto, não apenas nesse momento, mas mesmo depois de deixarmos este lugar. Eu oro que venham dias de transição para uma nova fase, para um novo tempo, para um novo ciclo de mover, para conquistas maiores, para manifestações maiores, seja na vida pessoal de cada um deles, como também nessa igreja, nessa casa. Eu oro por dias de avanço, que tragam glória e honra ao Teu próprio nome. Não apenas alegria e satisfação ao coração dos inconformados, mas que traga honra e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.